Durante a sua trajetória de vida, quantos personagens as pessoas que não te conhecem te atribuíram? Quer dizer, ou quantos tipos de papéis de personagem as pessoas te han atribuído? Como é o que quer chamar a atenção, o incrédulo, o que se crê o centro do mundo, o falso, o antipático. Então as pessoas que não nos conhecem de verdade, elas vão dando a nós atributos que muitas vezes tem mais a ver com eles do que com nós outros mesmos. Porque quando eu me conheço de verdade, quando eu me identifico com quem eu sou realmente, claro que tem aquele problema que uma pessoa que não é consciente dos seus erros, ela sempre vai achar que ela é perfeita, que ela é a santa, os típicos narcisistas. Pero analisar esse ponto que eu tive que chegar a entender que quando o meu ego se sente ferido pelo que o outro acha ou pelo que o outro diz, é trabalhar muito. Quer dizer, cada vez que a gente vai escutando, tipo daquelas palavras do brasileiro que falam tanta coisa de mim que eu nem sabia que eu era o que eu fiz. Sabe? E eu tive que aprender muito. Eu sou um tipo de pessoa que quando eu me sinto injustiçado, automaticamente, eu creio que você também, automaticamente você quer se autodefender. Porque você vai aprendendo que esses certos tipos de pessoas não vale a pena você gastar energia, não vale a pena você tentar se justificar, porque eles já têm um tipo de ideia pré-concebida contra você. Normalmente são pessoas invejosas, são pessoas que mal amadas, mal resolvidas, pessoas que também foram influenciadas por outro, porque simplesmente eles buscaram em você uma forma de te atacar, buscaram em você uma forma de dizer, esse é débil, é frágil, então podemos fazer com essa pessoa o que a gente quer. Então, quantas vezes você já foi chamado de coisas que realmente você fica até surpreso? E entender que quando a gente trabalha com o nosso ego com relação com aquilo que os outros falam, é entender que quando a pessoa está falando de você, é que ela não pode falar suficientemente dela. Porque se ela fala dela mesma, não teria tanta importância para os outros. Então, se ela está ali diante de outros e o assunto principal é você, isso significa que você realmente está chamando a atenção. E quando eu falo chamar a atenção, gente, a gente sempre acha que esse chamar a atenção é querer aparentar. Eu creio que na vida em que a gente vive hoje, a gente sim necessitamos chamar a atenção. Porque se você quer ser invisível para as outras pessoas, primeiro, ou você vai para uma montanha, ou dentro de uma caverna, ou você segue o tipo de pensamento deles, ou você se veste como eles, como eu já falei antes, você se torna como eles, um hipócrita, uma pessoa fácil de ser manipulada. Mas quando você converte a sua autenticidade, você se converte na sua autenticidade de verdade, independente do que dizem. E eu tive que aprender muito isso com o tempo e trabalhar muito comigo mesmo, a questão de que o que falam de mim. O que falam de mim, na verdade, não significa o que eu sou realmente. Quando expressam algo de mim, significa que primeiro há algo dentro deles que moveram, que eles não gostam, e muitas vezes eles não têm coragem de falar e eles preferem exclusivamente com o seu grupo tentar desvalorizar, tentar te menosprezar. E quando a gente trabalha com o nosso ego, com o que deixa de pensar o que o outro pensa, você se torna livre constantemente dessa questão de que eu já não necessito mais dar explicação. Porque você começa a entender que cada vez que eu dava explicação, as pessoas não queriam a minha explicação.
Na verdade, por mais que eu tentasse explicar, dá igual, porque realmente eles já tinham uma ideia formada sobre mim ou sobre você, e isso não vai mudar. Isso de tentar mudar o pensamento do outro para que te veja como você é realmente, isso é cansino, isso cansa, isso esgota. Porque as pessoas só podem te conhecer de verdade quando elas convivem com você, quando elas você dá aquela liberdade para que elas vejam quem você realmente. E muitas vezes as pessoas que nos veem ou que por um certo período se relacionam com a gente, elas só conhecem uma parte de quem somos, sabe? Mas por só conhecer essa parte de quem somos, eles já acham que já somos um tudo e um todo. E não é assim. E hoje eu entendo que libertar-me da necessidade sempre de explicar e dar explicação, de me preocupar do que o outro diz ou deixa de pensar, se esgotava apenas a mim, porque o outro que critica, ele já está tão acostumado a esse tipo de vida, esse tipo de crítica, a essa crítica tão desconstrutiva, que a gente tem que entender que não podemos mudar o outro, não podemos mudar o pensamento do outro. E eu passei por essa fase em que a mim já não me importa o que o outro pensa ou deixa de pensar. E deixei de ser hipócrita. Por que ser hipócrita? Eu vi que a gente se torna hipócrita quando a gente se relaciona com pessoas que realmente a gente não quer. A gente se torna liberador ao ponto de dizer, não, eu não quero andar com você, eu não quero me relacionar com você. Por mais que por simpatia, não, eu me libertei dessa necessidade de estar perto de pessoas que não querem estar perto de mim, que não querem realmente um tipo de amizade comigo. Então, quando eu me libertei dessa necessidade de eu todo, de ser parte desses tipos de grupos, eu me senti melhor. E não é que um tipo de, você está sendo excluído, não, você também está selecionando. Porque as pessoas acham que quando elas te desprezam, elas estão tentando levar você a um nível de profundo sentimento de inferioridade. Mas quando você analisa que aqueles tipos de pessoas realmente não vale a pena se relacionar, eles estão fazendo um favor para você. Sabe? Então, há exclusões que se torna em um tipo de poder, de conhecimento próprio interior, em que você diz, que bom que você me excluiu, porque eu já não tenho essa necessidade de forçar algo que eu não quero e que não devo. E por isso hoje eu queria te convidar a isso. Se você está num processo como esse, em que você sempre tem aquele conflito porque o que os outros pensam, porque me é atribuído a tal coisa, me é chamado disso e chamado. Deixe que falem. Simplesmente quem fala do outro é porque não tem a capacidade de falar de si mesmo. Porque se ele dedicasse mais tempo de ver os seus defeitos, as suas qualidades, porque todos temos defeitos e qualidades. Então, se ele dedicasse mais tempo a ver também os seus defeitos, mais do que se achar superior aos outros, deixaria de estar etiquetando as pessoas e falando mal dos outros. Dedicaria o seu tempo a coisas mais produtivas e essenciais nessa vida.